Beleza. Então, galera, o tema da nossa aula de hoje é a geologia do Brasil, né? Principalmente focado nas estruturas geológicas. Então, nós vamos lembrar alguns conceitos básicos que vocês estudaram ano passado, quando estudaram estruturas geológicas do planeta, né? Primeiro, a gente vai lembrar o que são estruturas geológicas, lembrar que a geologia, né, é uma ciência que estuda o processo de formação, origem, formação e evolução do planeta Terra, tá? Da qual a geografia é uma área afim e se apropria dos estudos da geologia para explicar diversos fenômenos terrestres, inclusive os fenômenos econômicos, né? Que advêm, ou são advindos, oriundos, por exemplo, da extração mineral, que é um grande fator de crescimento econômico, de crescimento do PIB e do PNB, como nós estudamos também na aula anterior. Então, nós vamos ver, né, rever alguns conceitos básicos aqui, para a gente poder ir lembrando. Então, primeiramente, né, estrutura geológica brasileira. Nas terras emersas, a crosta terrestre é formada por três tipos de estruturas geológicas, caracterizadas pelos tipos de rocha, processo de formação e idade geológica, sendo três, né? Dobramentos modernos, maciços antigos, ou crátons ou escudos cristalinos, também são chamados, e as bacias sedimentares. O território brasileiro, como vocês já sabem, porque estudaram isso também o ano passado e em outros momentos da vida escolar de vocês, o Brasil ele está no centro de uma placa tectônica, né, da placa sul-americana, e tem estrutura rochosa muito antiga e estável. Por isso que, por exemplo, como vocês sabem, no Brasil nós não costumamos ter terremotos, né, atividade sísmica, pelo menos não de grande impacto. Então, isso advém do Brasil estar situado no centro de uma placa tectônica. Então, uma estrutura geológica é justamente essa base, né? Quando a gente falou aqui nas terras emersas são aquelas que não são submersas, ou seja, o que é submerso é aquilo que está embaixo do oceano. As terras emersas, por exemplo, são os continentes, né? Não só os continentes, as ilhas também, mas os continentes são um grande exemplo. Então, a crosta terrestre apresenta esses três tipos de formação, que a gente chama de estrutura geológica, e que são caracterizados, né, por três processos. Aliás, por dois processos, né, principalmente formação e idade, e também o fator, o tipo de rocha que é encontrado nessas estruturas, sendo três, né, dobramentos modernos, maciços antigos, que nós também chamamos de escudos cristalinos ou crátons, ou estruturas cristalinas, e as bacias sedimentares, né? Então, o território brasileiro ele está em cima de uma placa litosférica, ou uma placa tectônica, que é a placa sul-americana, na qual, por estar no centro dessa placa, estamos livres aí de uma série de atividades sísmicas e de efeitos da dinâmica interna do planeta. Então, só para lembrar aqui, né, esse é um esquema muito usado quando a gente vai apresentar as placas tectônicas, né? Só lembrando aqui que o Brasil, né, dentro da placa sul-americana, está aqui rodeada por esse círculo vermelho, nos colocando no centro de uma placa. Vejam as bordas da placa, né? Aqui a linhazinha em vermelho, linhazinha em azul. São as áreas de borda, né? As bordaduras das placas, onde elas se encontram, se chocam e onde se desenvolvem atividades vulcânicas, sísmicas, né? Nas bordas das placas, onde elas se encontram e deslizam, né, umas sobre as outras, em movimentos tanto horizontais como verticais, esses locais são muito mais facilmente atingidos pelos fenômenos da dinâmica interna do planeta. Como, por exemplo, se a gente voltar aqui no mapa, aqui nessa linha que costeia, né, margeia aqui a América do Sul, essa linhazinha azul, onde está o Peru, o Chile, né, nós temos constantemente atividades vulcânicas e também atividades sísmicas. E, consequentemente, toda essa região do Oceano Pacífico, né, costa da Ásia, está aqui do lado esquerdo o Japão, né, toda essa região conhecida como Cinturão de Fogo do Pacífico ou Círculo de Fogo do Pacífico, devido à sua intensa atividade sísmica e também atividade vulcânica, oriundas desse contato entre as placas tectônicas. Professor, por que eu preciso saber de placas tectônicas para entender a estrutura geológica no Brasil? Porque o contato entre as placas, né, ou o distanciamento dessas zonas de contato, favorecem o tipo de estrutura geológica do lugar. Se você estiver numa região de borda de placa,
certamente você vai encontrar muitos dobramentos modernos, né? Se você está fora de uma zona de contato, como é o caso do Brasil, nós não teremos dobramentos modernos, né? Nós teremos muito mais maciços antigos e maciços sedimentares. Então, por isso que é importante a gente relembrar toda essa questão das placas tectônicas, da dinâmica interna do planeta e também para entendermos, melhor dizendo, as estruturas geológicas não só do mundo inteiro, mas no nosso caso, especificamente do Brasil.